né? Eu imagino, por exemplo, como seria engraçado você comparar todas essas conclusões que essas pessoas tiram da onipotência da linguagem, da onipotência da cultura, com o que se descobriu depois com o negócio da programação neurolinguística a respeito da comunicação não verbal. E a comunicação não verbal é um negócio tão importante que, se você a retirar, a língua inteira fica incompreensível, né? Por exemplo, você imagina uma frase dita com várias expressões diferentes no olhar, né? Então, quer dizer, que se você retira, todo esse elemento que é percebido imediatamente e que em si mesmo é quase indescritível, né, a língua perde todo o sentido. Então, é claro que é absolutamente falso dizer que estamos envolvidos numa atmosfera cultural, tá certo? De modo que nada podemos pensar nem perceber fora dela. Isso é uma das coisas mais absurdas que alguém pode ter proclamado. É claro que a cultura em torno, ela impõe limites ao que você pode comunicar. Às vezes até comunicar a você mesmo, mas não perceber. Nós podemos dizer que aquilo que não é registrado em palavras passa e vai embora, tá certo? De maneira que pode ficar como se não tivesse existido, mas nós sabemos que existiu, tá certo? Então, por exemplo, toda a, vamos dizer, a impressão complexa que você tem em certos momentos da convivência humana, onde você está olhando 5, 6 pessoas e você, pela expressão delas, você percebe algo que está acontecendo. Você percebeu isso, mas se você não o formula em palavras, a coisa pode esquecer, mas nem por isso ela deixa de ser decisiva. Tá certo? Então, o criador da programação neurolinguística foi Milton Erickson. O Erickson era um sujeito paralítico, então, ele, por não poder se mover, ele desenvolveu a capacidade de observação acima do normal. Tá certo? Então, ele, quando conversava com os seus pacientes, ele ficava observando, né, sutis diferenças de expressão no olhar, na boca, nas mãos, mudança na cor da pele das pessoas, mudança na temperatura das suas mãos, e foi, aos poucos, ele foi formando uma coleção imensa, né, como se fosse, vamos dizer, um dicionário não verbal. Tá certo? E aos poucos aquilo foi tornando claro que toda essa comunicação não verbal era a base da comunicação verbal. Quer dizer, a comunicação verbal era um tiquinho dentro de, vamos dizer, um campo de observação imensamente mais vasto, que era onde efetivamente as coisas se desenrolaram. Então, isso quer dizer que a expressão verbal, ela não é feita, vamos dizer, para abarcar o mundo ou para descrever os fenômenos na sua totalidade. Não, ela apenas completa um pedacinho, tá certo, desse fundo de percepção e comunicação não verbal, no qual já existe o entendimento espontâneo entre os seres humanos. Então, a língua só completa um pedacinho, ou ela completa e ela estabiliza, ela cristaliza certas experiências. Quer dizer, o que foi percebido pode ser registrado como língua para tornar mais fácil a recordação daquilo. Na medida que eu estou falando aqui, por exemplo, agora, né, cada um de vocês sabe a que eu estou me referindo. Por quê? Porque você tem essa experiência, vamos dizer, da comunicação não verbal, da diferença por exemplo, diferença de tom de voz. O tom de voz não entra no dicionário, meu Deus do céu, né? A mesma palavra, né, pode ser dita com 1000 tons diferentes e passa a significar coisas diferentes que não são dicionarizáveis, tá certo? Que não fazem parte do sistema da língua. Então, a ideia da língua como sistema, ela se impregnou de tal maneira na cabeça dos filósofos acadêmicos, sobretudo europeus, né, de modo que eles começaram a se ver como fantoches movidos pelo sistema da língua. Tá certo? Então, bom, não deixa de ser uma experiência humana possível. Tá certo? Mas onde essa experiência entra na própria língua? Nem essa experiência, tá certo,
pode ser dicionarizável. Ou seja, a própria experiência que eles estão vivendo não entra dentro do campo, né, semântico no qual eles estão falando. Então, aí é um exemplo assim, de paralaxe cognitiva levado à enésima potência. Porque o fato de os indivíduos estarem dizendo o que eles estão dizendo prova que o conteúdo que estão dizendo é falso. Então, outra coisa, toda essa discussão pressupõe que se existe conhecimento, existe acesso a uma realidade objetiva, essa realidade objetiva tem de ser inteiramente verbalizável. Então isso quer dizer que se você não encontra a realidade objetiva, né, dentro do campo daquilo que foi verbalizado, a realidade objetiva não existe ou é inacessível, o que é uma coisa inteiramente absurda, tá certo? Porque na mais mínima reação de um indivíduo, humano ou até animal, ao seu ambiente físico imediato, você percebe a adequação entre uma coisa e outra. Por exemplo, se você vem dirigindo um carro e vem uma criança atravessando, você para o carro. Né? Isso quer dizer, você percebeu uma presença real de um ser vivo, percebeu um risco real iminente e você tomou uma atitude que é inteiramente pertinente à situação objetiva. Tá certo? Portanto, nós temos que admitir que existe um conhecimento da realidade objetiva, que esse conhecimento se expressa em primeiro lugar, mas não só, na adequação das nossas reações físicas ao ambiente externo, tá certo? E que não há nenhuma possibilidade de você reduzir a totalidade do conhecimento humano a uma massa de combinações subjetivas chamada língua, chamada cultura ou chamada qualquer outra coisa. Né? Então, toda esta linha de pensamento, ela mostra uma certa hipnose destes pensadores em face do fenômeno da língua, tá certo? Do fenômeno da significação. Então, o Saussure estava certo ao dizer que o referente, isto é, a coisa, o X ao qual as palavras se referem, não está presente na língua. Eu digo, bom, mas seria estranho que estivesse, porque daí você, se estivesse presente, não haveria diferença entre você falar de um sanduíche e comê-lo. Tá certo? Então, o que ele está dizendo é a coisa mais óbvia do mundo. Quer dizer, as palavras não são as coisas. Tá certo? E dentro de um dicionário, tá certo? Nós não encontramos as coisas, mas somente as suas definições, que se constituem de outras palavras. Mas note bem, quem quer que tenha consultado um dicionário, percebe claramente que a definição de uma coisa não é suficiente para você saber a que a palavra se refere. Se você tivesse somente as significações, sem a experiência de nada, você não entenderia nada de um dicionário. Quer dizer, você está continuamente completando o dicionário com recordações que você tem da experiência que teve com as coisas. Tá certo? E dizer que essa experiência é totalmente condicionada, vamos dizer, pela sua cultura, nos coloca o problema. O que você quer dizer com cultura? Né? Por exemplo, o sujeito nasceu numa tribo no Alto Xingu, tá certo? Mas quando ele tinha 12 anos, ele foi para o Rio de Janeiro, né? Fez um curso secundário no Rio de Janeiro, depois ganhou uma bolsa de estudo para estudar na Alemanha, né? Se tornou PhD em física e agora está dando aula no MIT. Qual é a cultura dele? Quer dizer, olha, quando as pessoas dizem, nós somos homens do nosso tempo, homens da nossa cultura. Então, bom, isso aí é uma frase que todo mundo repete e que não quer dizer absolutamente nada. Por exemplo, quando nós lemos Santo Tomás de Aquino, tá certo? Ele, evidentemente, ele pertencia a um certo ambiente, a uma certa cultura, que é a cultura da Itália e da França. Ele nasceu na Itália e levou uma parte da sua vida de professor na França. Então, são essas culturas que ele tinha, tá certo? Mas ele foi muito mais influenciado por Aristóteles do que por qualquer elemento que estivesse presente na cultura contemporânea. Inclusive, Aristóteles não fazia parte da cultura naquela época. Aristóteles tinha sido reintroduzido ali pelo professor
de Santo Tomás, que era Santo Alberto, e era uma novidade, e para muitas pessoas era uma novidade chocante, tanto que houve um concílio que condenou 28 teses de Aristóteles. Quer dizer, Aristóteles não foi recebido no Ocidente de braços abertos. Foi Santo Tomás e o próprio Santo Alberto que deram um jeito na coisa para tornar aquilo engolível, palatável. Tá certo? Então, esse elemento estranho, vindo de uma cultura que então era, nós estamos falando do ano 1100, então estava 1500 anos afastado no tempo, 1500 anos, afastado no espaço, porque era de origem grega, e mais afastado ainda porque tinha vindo até o Ocidente através de edições árabes. Então, esse elemento totalmente externo à cultura local teve mais influência sobre a cabeça de Santo Tomás de Aquino do que qualquer elemento que estivesse ali presente. Não há nenhum autor contemporâneo, nem o próprio Santo Alberto, influenciou Santo Tomás tanto quanto Aristóteles. E por que Aristóteles influenciou Santo Tomás? Porque Santo Tomás quis. Ele teve a curiosidade de saber aquilo e ele então recebe essa injeção de uma cultura inexistente, uma cultura já extinta, através de uma terceira cultura que ele não conhecia de maneira alguma. Ele não falava árabe, aliás, ele nem falava grego. Santo Tomás não falava grego, foi tudo traduzido para ele por um amigo dele chamado Reginaldo. Então, e no entanto, você tira o Aristóteles de dentro do Santo Tomás fica absolutamente incompreensível, você não sabe do que ele está falando. Mesmo nos livros que são de teologia. Tá certo? Mais ainda, os próprios elementos da cultura local. O que é cultura local? Os profetas hebraicos são parte da cultura franco-italiana? Não, é um elemento completamente externo, que foi ali e, vamos dizer, foi introduzido ali e acabou ocupando um espaço. Então, não dá para você dizer qual era a cultura local de Santo Tomás de Aquino. A cultura local de Santo Tomás de Aquino era franco-ítalo-arábico, greco-latina. Tá certo? Isso se não teve mais alguma mistura aí, que eu não estou lembrando. Então, não existem limites da cultura, de modo que você pode dizer que o indivíduo é fruto da sua cultura ou está dentro da sua cultura. Tá certo? Você pode se abrir, vamos dizer, a culturas estranhas, culturas longínquas, de modo que elas te influenciem muito mais do que a sua cultura de origem. Por exemplo, se você pegar o que é a cultura... Meu filho, você pega o que se chama de cultura brasileira hoje e tenta explicar a minha pessoa como fruto da cultura brasileira. É impossível. É impossível, porque desde menino eu me abri a coisa que vinha de outro lugar e que ninguém em volta sabia o que era. Vocês sabem o número enorme, por exemplo, de autores que eu introduzi no meio brasileiro. Se fui eu que introduzi, eu não posso ter recebido desse mesmo meio.